Olá, muito boa tarde, começando mais um programa Ciclo Vivo. Eu sou o Daniel Rosa, é um grande prazer aqui dividir essa tarde com vocês e espero aí participar, ver muita participação de vocês aqui do nosso chat. A Maíra que está coordenando o chat, tudo bem, Maíra? Boa tarde. Oi, Daniel, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Eu vou ficar aqui no chat com vocês, portanto, mande suas perguntas, que eu vou estar aqui, ó, só no chat passando tudo para vocês. É isso aí, galera, participem então. Bom, hoje no programa de hoje a gente conversa com o Danilo Cândia, desculpa, que ele é agrônomo e sócio-diretor da Bambu Carbono Zero. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Estou numa tarde aqui inédita na internet. Bacana. Bom, Danilo, eu queria que você falasse um pouco da Bambu Carbono Zero, como é que foi esse momento aí que você decidiu montar, trabalhar junto com a empresa? Bom, a história é um pouco longa, né? Eu não sei como, se eu contar a história toda, talvez a gente fique a tarde toda aqui. Mas, na verdade, meu trabalho é um trabalho de ideal agroecológico, né? Então a gente tenta resolver os problemas da natureza com agronomia, que é a minha formação. E eu fiz um pouco disso na área de palmito, tentando proteger a Mata Atlântica. E depois que a gente teve essa trajetória pela proteção da Mata Atlântica do palmito, com bastante êxito, a gente descobriu que o bambu poderia ser um substituto da madeira. E isso me encantou completamente e me fez entrar numa busca até os dias de hoje, que já vem de 15 a 17 anos. E tive a sorte no meu caminho, encontrar logo de início figuras muito importantes da arquitetura. E a arquitetura, na verdade, não fazia parte da minha vida. Até que eu me deparei com obras de bambu sensacionais, feitas pela cultura colombiana, através do arquiteto Simón Vélez. E foi, na verdade, uma das pessoas que trouxe para a gente essa ideia de construir com bambu. E aí, quando eu vi a obra de bambu, realmente eu percebi que ela poderia substituir madeira e tal. E daí foi uma série de tentativas, aprendendo a trabalhar e buscando fontes de bambu, que não é uma coisa tão simples hoje. E até que eu acabei vindo para São Paulo. Eu morava sempre na região litorânea entre Paraty e São Paulo e Rio de Janeiro. E dali que eu aprofundei muito meu trabalho, meu estudo. Mas ali era uma região muito pobre para o desenvolvimento disso, né? Não é uma região agrícola nem florestal, os interesses não estão voltados para isso. Eu acabei vindo para São Paulo por conta de questões de saúde da família. E quando cheguei em São Paulo, encontrei uma grande parceira, que é a Renata Tille, que hoje é minha esposa. Acabei casando com ela por causa do bambu. Fizemos um filho, na verdade, que é uma empresa chamada Carbono Zero, que é um trabalho totalmente dedicado à implantação do agronegócio do bambu no país. E esse trabalho tem ocupado em torno de 16 horas diárias da nossa vida. A gente tem feito o máximo para chegar primeiro nessa corrida de uma nova tecnologia, de um novo agronegócio. Uma realização, uma obstinação que a gente tem com relação a esse projeto de tornar o bambu utilizável e economicamente viável. Então, depois disso, em São Paulo, que é uma cidade incrível, que propaga as coisas, que tem gente de todo tipo de informação, a gente acabou encontrando caminhos de verdade para o bambu florescer. A construção civil tem sido o nosso foco de mercado e os grandes arquitetos foram o nosso primeiro alvo. E depois disso, a gente começou, logicamente, a entrar na mídia, porque essas pessoas que estão no topo aí da arquitetura brasileira, elas vão levando a gente para os caminhos da arquitetura. E a gente hoje, então, já é uma empresa consolidada, com 30 colaboradores, e já tem um faturamento interessante. Enfim, a gente já está hoje causando na arquitetura de São Paulo aí, estamos na Casa Cor, estamos na Artefato, estamos em lugares bem posicionados, fizemos alguns shoppings, estamos sendo convidados para palestras. Então, o resultado de um trabalho muito consistente e com muita persistência, né? Isso aí foi conquistado a duras penas. Legal, Danilo. Agora, por que a opção do bambu? Ele é ecologicamente melhor ou ele tem um custo mais barato? Por que essa decisão? Poxa, vou trabalhar com bambu e dedicar uma vida aí, como você falou, você e sua esposa, para levantar essa bandeira e seguir com essa proposta do bambu? O bambu é uma planta apaixonante. Eu arrisco a dizer que
qualquer pessoa que se envolva com bambu está arriscada a nunca mais sair. Porque o bambu tem a tônica da nova era, né? E existem, digamos, muitos sinais da sabedoria do bambu, né? Os orientais sabem muito bem disso e já conhecem essa planta há 5.000 anos, exploram ela e vivem dela. Tanto que os bambus que existem no Brasil foram bambus que chegaram pela cultura oriental. Então, hoje a gente deve, o meu trabalho hoje está totalmente debruçado em cima dos remanescentes dos bosques que os orientais plantaram. E, enfim, a gente escolheu o bambu porque ele é uma planta que tem múltipla utilização, ele tem um potencial econômico gigantesco no mundo. O Brasil não tem ainda nada feito com bambu, então existia realmente uma oportunidade, né? E eu gosto muito de enveredar por esses caminhos do pioneirismo, né? Quando eu trabalhei com palmito pupunha, eu fui absolutamente pioneiro nessa introdução do mercado e da cultura da pupunha. E eu me sinto, digamos, um buscador de culturas. Então, quando eu me deparei com bambu, lógico, eu não fui o primeiro homem no Brasil a ver uma torceira de bambu. Isso já vem desde as épocas dos índios. Mas, com certeza, eu fui um dos primeiros caras que teve a visão, digamos, global do negócio do bambu, que é a agricultura, o mercado. Então, tudo isso foi me estimulando muito. O resultado das pessoas, a penetração, digamos, a aceitação, quando você mostra um trabalho de bambu, tudo isso foi me mostrando que era um bom caminho. Então a escolha foi meio apaixonante. A gente foi se envolvendo com o negócio por saber que tinha um potencial ecológico gigantesco. Comecei a estudar e cada vez que eu estudava mais retorno eu tinha e mais as pessoas ao meu redor também se apaixonavam. Eu consegui fazer um círculo de pessoas hoje que muitos grupos e muitas pessoas que hoje mexem no bambu, graças a Deus, começaram porque viram alguns trabalhos que a gente fez. Então a gente tem muito pioneiro nessa área, é muito bonito ser pioneiro, poder estudar uma coisa que ninguém estudou, é o que eu gosto de fazer. Muito bem, bom, a gente já tem uma pergunta aqui do Ernesto, Mar, tá acompanhando? Então, assim, o Ernesto está perguntando aqui no chat quantas espécies de bambu podem ser trabalhadas na construção civil. Tem alguma diferença? Tem diferença o bambu para o artesanato, o bambu para a construção civil? Explica um pouquinho para a gente aí, menino. O uso do bambu é uma coisa que é também bastante amplo, né? Eu costumo dizer assim, não existe bambu que não serve para nada, existe que a gente não sabe o que fazer com aquele bambu ainda. Os bambus para a construção civil, em média, no mundo são muitos, mas para o Brasil, a gente teria aí 5 opções, 4 que estão mais fáceis e uma que está chegando. Então, a gente tem as canas, todos os bambus servem para a construção civil e todos esses bambus, esses 4, digamos assim, servem tanto para construção civil quanto para artesanato, quanto para movelaria, quanto para decoração e também para paisagismo. Por quê? Porque cada bambu tem sua utilização. Dentro de uma construção civil, se você considerar que digamos, a mata-junta ou o conduíte pode ser feito com um bambu de 2 centímetros, você começa a aproveitar o bambu de 2 centímetros em algumas coisas e vai até o uso do bambu de 18, em colunas, em vigas, em estruturas que vencem vãos de até 45 metros. Então, eu acho que todos eles servem bastante, e agora as principais são o Filostax aurea, que é o cana da Índia, e aí também tem uma dificuldade, que o bambu tem milhões de nomes, né? Cada lugar tem uma gíria para o bambu, um nome próprio dele, então o mesmo bambu às vezes é confundido, mudado de nome, então a gente costuma, quem é mais sério um pouco, entende um pouco mais de bambu, está trabalhando nesse mercado, precisa saber um pouco mais o nome científico, porque acaba que, se você fala uma coisa e eu falo outra, mas o mesmo nome, começa a ter problemas, e a gente já teve vários problemas com isso. Então, assim, a cana da Índia é o bambu mirim em alguns lugares, e o bambu mirim é bambu iri em outros, que também é o bambuzinho de jardim, ou que é o bambu japonês, entendeu? Mas o japonês pode ser o outro também. Então, falar em bambu tem que falar nome científico, para as pessoas saberem o que estão falando. A Filostax aurea, que seria a cana da Índia, muito mais conhecido como a cana da Índia, para pescar, fazer móveis. Você tem, depois disso, o gênero Filostax pubescens, que seria os bambus parecidos com a cana da Índia, mas bem mais grossos e que atingem até 20 metros de altura. Esses bambus podem ser cargos, podem fazer uma série de subestruturas e também até estruturas compostas, pode servir para móvel, como falei, para tudo. Depois você teria o bambu gigante, que é o gigante verdadeiro, né, que seria o Dendrocalamus giganteus, que é um bambu que chega até 22 centímetros, já vi alguns com 25 centímetros de diâmetro, mas não é muito comum. Então esses bambus servem para fazer coisas mais estruturais, coisas mais
para peso. E depois você tem uma quarta espécie que seria o guado angustifolia, e seus derivados, digamos assim, o angustifolia, o chacoensis, o SP, o Eberbauer, você tem uma série de guadas no Brasil e na América Latina. Mas o guado que a gente estava falando mais hoje é o guado angustifolia, que está na moda aí, que é o que se usa na Colômbia. Esse é um bambu que está começando agora. A gente não tem ainda, digamos, produto para usar na construção civil. Mas ele está chegando aí. Tem muita gente plantando, a gente tem um viveiro bastante grande. Então, já está começando a ter plantio. Daqui a uns 7 anos vai ter bastante guarda para usar também. Muito bom. Agora, do ponto de vista sustentável, qual que é a diferença do bambu, levando em consideração outros tipos, outras espécies, né, da madeira? Com relação à sustentabilidade, todas as espécies são sustentáveis, porque o bambu é uma gramínea e as gramíneas foram projetadas por Deus para serem cortadas, digamos assim. Então, ela aceita corte com uma facilidade muito grande, então passa séculos, milênios e ela continua ainda produzindo. Então, a questão da sustentabilidade está intimamente ligada com o bambu por causa da própria natureza. Ele é uma planta feita para ser cortada, é uma gramínea, portanto o rei das gramíneas que adquiriu um caule e conseguiu competir com as árvores, digamos, é uma gramínea árvore. Então o bambu não é uma madeira, né? Assim, é uma dúvida que eu tenho, assim, que várias pessoas têm. O que é o bambu? É uma madeira? É uma... O que caracteriza o Na bambu? verdade, por exemplo, madeira é uma coisa que a gente tem que... a definição de madeira eu nem posso dizer ao certo. Mas a gente sabe o que é uma madeira. Na verdade, eu não posso falar que uma madeira é um IP. Ela pode ser um IP, ela pode ser um mogno, um jatobá, pode ser um pino, um eucalipto e pode ser um bambu. O bambu pode substituir madeira, mas ele não é tido no meio científico como madeira. Por quê? Porque a madeira tem fibras expressadas em várias direções. O bambu tem fibras só no sentido longitudinal. Então, isso faz com que ele seja uma madeira com particularidades intrínsecas só a ele. Então, tem muitas vantagens e muitas desvantagens na madeira do bambu. Hoje a gente já consegue fabricar madeira quadrada, madeira serrada, aparelhada com bambu, que seria uma madeira de alta densidade, utilizando a casca do bambu na prensagem. E essa prensagem é uma coisa que já existe, está nos pisos, já entrou no Brasil, está no mundo inteiro, na Europa e tal. Então, veja, a gente consegue produzir madeira de bambu. Mas, como o bambu é uma coisa tão nova no Brasil, não se sabe se o bambu é uma madeira, nem eu sei te responder se ele é uma madeira ou não. O que eu sei é que é uma gramínea. Então, ele é totalmente diferente de todas as madeiras, todas as espécies florestais, que são dicotiledôneas, que não são gramíneas. E aí tem uma vantagem enorme. Se você consegue fazer madeira com uma gramínea, você está, digamos, com o mesmo fóton de luz, você está conseguindo mais eficiência em produção de amido e carboidrato, açúcares, porque as gramíneas, elas produzem, a cada fóton de luz, elas produzem, se não me engano, 4 moléculas de carbono. E as C3, que são, digamos, o eucalipto, o IPE e todas as outras plantas, elas produzem 3 moléculas de carbono, são plantas C3. Então, essa diferença faz com que a gramínea seja, inclusive, mais agressiva aos olhos do homem. Você percebe que ela é mais resistente, que ela cresce mais rápido. Então, é uma planta que foi feita para ser cortada. Então, como todos os capins, a base da cadeia alimentar do mundo é uma gramínea, são de gramínea. Então, você tem o arroz, você tem o milho, nessa categoria você tem a cana, você tem o sorgo, você tem milhares de coisas que fazem a cadeia alimentar do mundo. Então, foram feitos para isso, para serem agredidos o tempo todo. Então, madeira de bambu é uma coisa muito legal, porque você já é possível ter uma madeira de bambu. Agora, bambu, no meu conceito, é uma madeira. Mas, se você vai no meio acadêmico, talvez, eles não falem a mesma coisa. Até tem uma pergunta aqui, do André. Você citou sobre o piso, né? Acho que é importante aí o pessoal que está assistindo a gente... Paulistano, né? Desculpa, paulistano aqui. Se você tem a dúvida de chegar num lugar, ou na casa da sua mãe, do seu pai, ou no seu apartamento novo, ou na empresa, de tomar a decisão, vou fazer um piso, vou comprar um piso de bambu, né, da utilização de bambu. E eu acho que é a dúvida aqui do paulistano que diz assim, o piso de bambu é mais resistente do que outros pisos de madeira, como o IP, entre outros aqui? Boa pergunta. Essa dúvida, né? Até 6 anos atrás, os pisos de madeira de bambu, os pisos de bambu, vamos falar assim, eles não concorriam com os pisos de alta densidade, que são nossas madeiras tropicais, ilegais hoje, né? Então eles não concorrem com essas madeiras. Por quê? Porque eram feitos através não aproveitavam a parte dura do bambu. Como eu estava explicando para você lá fora, o bambu
tem a densidade do bambu, o diferencial de densidade aumenta em relação à casca. A casca é a parte mais dura do bambu. Quando você elimina a casca, você tem uma madeira muito frágil. Seria igual a um pino, digamos assim. Então, até 5 anos atrás, existiam laminados de bambu. Os laminados de bambu são pisos muito fracos. E eles vieram para o Brasil numa eloquência do negócio da ecologia e tal, do sustentável. Começaram a entrar em shopping centers, em lugares públicos, e eles não fizeram nenhum sucesso, porque qualquer madame com um salto alto poderia marcar aquele piso. Era um piso de resistência mecânica muito baixa. De 6 anos para cá, a tecnologia mudou na China, que é o que dita as normas dos pisos no mundo, de bambu, e eles descobriram uma tecnologia de aproveitamento da casca. Assim, eles na verdade, utilizam a casca do bambu, eles fazem uma prensagem com todo o material do perfil do bambu, e isso, juntamente com as colas fenólicas que vedam poros e impermeabilizam a entrada de água, criaram uma madeira de altíssima densidade. Essa madeira de alta densidade, ela supera em muitas coisas o IP, o jatobá, tem densidade alta, tem resistência a furo maior do que o IP, e tem durabilidade de mais de 15 anos, ou externa. Então, hoje, os decks de bambu e os pisos externos de bambu, eles de alta densidade, eles são melhores do que as madeiras, se eu puder falar assim. Porque a gente já levou para o laboratório, a gente tem em todos os lados, inclusive da Holanda, da Alemanha, e aqui no Brasil, e os pisos de bambu prensado com alta densidade, eles superam as madeiras e você poderia estar comprando isso sossegado, sem problema nenhum. Agora, no começo houve uma conversa porque os pisos que entraram no Brasil eram os pisos que estavam sendo vendidos, eram de laminado. E o laminado realmente é muito mais fácil que a madeira de lei. Danilo, a gente sabe que o bambu é um material considerado de alta durabilidade, né? Mas para isso ele precisa de um tratamento. Como que é feito esse tratamento do bambu? Existem muitas maneiras de tratar um bambu, né? Eu diria que a mais apropriada seria aquela verde, né? A ecológica, onde você respeita, onde o homem do campo já sabe fazer isso, o índio sabe fazer isso, até intuitivamente, mas a gente estudando um pouco mais sabe que o que a gente tem que fazer é diminuir os níveis de amidos e açúcares no tecido do bambu. O bambu é uma madeira, veja só, que produz fotossíntese pelo caule. Pouquíssimas madeiras conseguem fazer isso. Não existe madeira que transforma a luz solar em produto pelo próprio caule da madeira, né? Então, o bambu, como ele é verde, ele tem pigmentação, ele tem células capazes de transformar a luz em energia na própria casca. Então, vai embora, além das folhas, também no caule. Então, isso faz com que o tecido do bambu seja totalmente encharcado de nutrientes, que os insetos procuram, que as bactérias gostam e tal. Então, o bambu, apesar de ter resistência, ele não é resistente a decompositores. É uma madeira que sofre o ataque de insetos, xilófagos, e também pode sofrer o ataque de bactérias e fungos com muita facilidade. Ele atrai isso. Se o bambu não tiver um tratamento adequado, ele não vai ser um material de longa vida. Então, não pode ser empregado, digamos, na construção civil, que é uma coisa que se espera uma durabilidade de qualquer material. Ninguém gosta de fazer construção para trocar de 5 em 5 anos, 3 em 3 anos. E, com relação a isso, os tratamentos podem ser naturais, que você pode, por exemplo, ser um cidadão de um sítio e está fazendo um tratamento natural, que seria respeitar o tempo de maturação das fibras do bambu, que é um bambu com mais de 7 anos de vida, estaria apto para ser colhido, o tempo que ele brotou na toceira, 7 anos. Você pode visualizar isso através de pintas e de mansas, de líquens que ficam agarrados na madeira do bambu. E aí você, usando essa técnica de pegar o bambu maduro, aliando isso a cortar o bambu na hora mais, na última hora escura da noite, quer dizer, seria antes de amanhecer, para você ter o mínimo de carboidrato também ali, para você usar também a época do ano que menos chove, onde o próprio bambu estaria em dormência ali, sem trabalhar muito, sem fazer muita fotossíntese, e também utilizando o período da lua, quer dizer, a lua é importante também, mas estaria, digamos, nessa lista em quarto, quinto lugar. Então, você respeitando esses preceitos e não jogando o bambu, digamos, na terra, ou não expondo ele à chuva e ao sol diretamente, se você fizer ele abrigado, usar um móvel ou usar numa estrutura de casa protegida, você vai ter o uso dele sem problema nenhum de ataque. Porque você soube colher o bambu no momento exato que ele podia ser colhido. Então essa é a técnica natural. Eu gosto de falar técnica natural porque eu sou uma pessoa da sustentabilidade. Mas eu não faço isso. Eu não faço isso porque eu tenho que atender uma demanda crescente e grande. E eu não posso ficar colhendo bambu de noite, só na lua cheia, na lua. Então a gente acaba colhendo
de acordo com a nossa necessidade. A gente colhe já 2 caminhões, 3 caminhões, 4 caminhões por mês. E a gente imprime um tratamento químico, né? O tratamento químico, existem os tratamentos mais agressivos e os menos agressivos. E o importante é você ter um tratamento 100% garantido, porque existem outros tratamentos que as pessoas cozinham, entendeu? Deixam na água, tem milhões de outras opções que têm uma certa eficiência. Mas a eficiência 100% comprovada cientificamente, a gente hoje tem só o tratamento em autoclave, que seria o mesmo tratamento dos eucaliptos hoje para construção. Esse é um tratamento bastante direcionado para a parte externa, onde você vai botar no lado exterior, não apodrece, em 15 anos pelo menos, está garantido. E para quando você usa interior, desde que haja condições, fazer o tratamento em imersão em sais de boro ou em cocção com sais de boro. E esse é um tratamento que não é um tratamento agressivo, as pessoas podem estar lidando com isso, se espingar no corpo de uma pessoa, é usado em colírio, é usado em piscina, é um sal, como sal de cozinha, não faz mal para ninguém, a gente só concentra ele um pouco mais e introduz ele através da fervura ou do tempo de imersão, e ele funciona muito bem. Então, tem que ser tratado. Bambu sem tratar é confusão. Você vai fazer alguma coisa, vai entregar, e depois o cara vai voltar e falar, nossa, tá enganando, isso aqui tá apodrecendo, tá dando um bicho dentro da minha casa. E dá mesmo. Bom, eu queria falar um pouco, Danilo, sobre o corte, né? A gente tem a lenda, né, falando que o eucalipto tem um corte muito rápido, aí de 7 a 15 anos, que valeria muito a pena para ter o plantio, para ter o retorno rápido. Como é que é o retorno do bambu e também como é que é feito esse corte? Quando é feito o corte da árvore, por exemplo, você elimina toda aquela árvore e tem que plantar novamente. E o bambu, como é que faz? É só cortar numa parte e aí ele cresce sozinho ou eu tenho que fazer o replantio? Essa é uma questão muito interessante que me faz feliz por estar podendo falar sobre isso, porque o eucalipto é uma cultura já um grande agronegócio, né? O bambu ainda não é um agronegócio. A gente está fazendo muita força para que o bambu se torne um agronegócio. Então é uma parte que eu gosto de falar. E o agronegócio do bambu, ele é totalmente diferente do eucalipto. As pessoas comparam o agronegócio do eucalipto com o bambu de uma forma errada. Primeiro que o bambu a gente está plantando para colher madeira. E o eucalipto, geralmente, todos os agronegócios que você procura aí, 95%, são agronegócios de celulose. E a celulose não precisa de uma madeira dura, de leite. Então a celulose, com 7 anos você colhe, com 15 anos você colhe de novo, e com 21 anos você colhe de novo, depois você reforma o seu eucaliptal. Hoje tem gente plantando e reformando já no 15º, quer dizer, não está esperando nem a redor, porque o plantio de primeira muda é um plantio que rende mais. Então, o eucalipto é muito veloz, muito bom, mas para madeira, o eucalipto não consegue produzir antes de 15 anos. Então, deixar bem claro que madeira tem que ser comparada com madeira, não tem que comparar celulose com madeira. Então, o agronegócio do eucalipto é um negócio bastante rentável e hoje está se colocando no patamar aí dos principais agronegócios florestais do Brasil, do campo. Já o bambu, ele demora 7 anos para formar uma toceira que tenha, digamos, varas consolidadas ali, que tenha um porte já desejado. E do 7º ano para frente começam as colheitas, digamos assim, as colheitas para serem usadas em construção civil, movelaria. Então, essas colheitas, elas todos os anos vão ser colhidas. Então, lógico, o bambu começa produzindo como um pé de laranja, começa a produzir pouco, depois ele vai aumentando, vai estabilizando e aí chega um momento que ele estabiliza a produtividade. Nesse momento, eu acredito lá pelos 10, 12 anos, você vai ter uma produção anual constante. E provavelmente você vai falecer, o teu filho vai falecer e aquela produtividade vai estar lá. Lógico, que se você não souber manejar o solo e as economias de nutrientes da sua plantação, se você não souber fazer isso, em qualquer cultura você vai exaurir o teu solo. Então, se você souber conduzir bem o bambuzal, digamos assim, resumindo, ele vai te dar cortes perenes. E isso faz com que o bambu seja uma cultura perpétua. E o bosque é um bosque que jamais se põe abaixo. Então, é diferente do eucalipto, que você cria um bosque, quando ele começa a fazer um papel ecológico, ele começa a absorver mais a água, que ele começa a formar um microclima e funcionar como floresta, ele vem abaixo e começa tudo de novo. A mão de obra do eucalipto, ela migra de 7 em 7 anos, então ela não se fixa no campo. Porque o eucalipto não dá nem trabalho do 1º ao 6º ano, só na colheita. Já o bambu, uma vez que a mão de obra chegou para trabalhar lá, ela nunca mais vai embora. Então o bambu é um elemento fixador do homem do campo.
E isso faz uma diferença muito grande no agronegócio, porque ele é dependente de mão de obra. E com relação ao corte, é um corte que você corta seletivo, para madeira. Né? Não existe o bambu para papel também. Nós temos hoje um excelente negócio de papel no país, que está na mão do Grupo João Santos. Nesse momento eu não sei como está o negócio da família. O progenitor, que faleceu há pouco tempo, deixou um grandíssimo negócio. Eu tive acesso a alguns balanços de economia dessa empresa, e os balanços são positivos há muito tempo. Então é um bom negócio. E eles faziam papel cartonado lá, ele tem 70 mil hectares plantados, é uma plantação de porte elevado, onde ninguém sabe, ninguém explorou. Eles fazem saco de cimento no Nordeste todo, eles já fizeram muitas caixinhas do McDonald's, de remédios famosos, e até as caixinhas da Melipa foram feitas com papel de bambu, ninguém sabe disso. Mas na verdade é uma grande plantação, um grande negócio. E aí, se quiser comparar papel com papel, eu já nem sou a pessoa mais indicada. Minha especialização na parte de aplicação do bambu está mais na construção civil. Então, assim, falando de madeira, o corte tem que ser seletivo. Falando de celulose, você pode cortar como eucalipto. Você detona o bambuzal, faz um corte raso, e ele volta tudo, e 2 anos depois você pode colher de novo. Ele ainda não vai estar maduro para madeira, mas para celulose ele vai estar bom, porque ele tem muita fibra e vai ter muita celulose e hemicelulose disponível. Bom, falando aqui na construção civil, tem uma pergunta da Vanessa Maíra aqui no chat. Isso, a Vanessa pergunta: a plantação para a construção civil é considerada viável do ponto de vista do cultivo e idade de maturação? É considerada viável. Eu tenho planos de negócio baseado assim, é que ninguém conhece, né? Então, se perguntar para um professor na faculdade, ele não vai saber te responder. Na verdade, na Colômbia existe uma faculdade dedicada ao bambu há 20 anos. Essa faculdade já tem alguns índices agronômicos, né? A gente estuda feijão há quantos anos? A gente estuda cana há quantos anos? E ainda estamos pesquisando. Então, o bambu a gente nem começou a pesquisar ainda no Brasil. Mas a gente pode, digamos assim, trazer uma espécie, todos os resultados de pesquisa de uma espécie, por exemplo, da Colômbia, que é um país muito parecido com o Brasil, e tentar usar esses dados para delinear toda a economia do negócio. Então, eu tenho sido um introdutor do guado no Brasil, tenho preconizado ele para várias regiões e vejo ele como um grande potencial, e tenho usado esse bambu porque ele, na verdade, é o único bambu que não floresce. Quer dizer, ele floresce, mas ele não morre. Então, industrialmente, você trabalhar com uma planta que floresce e depois ele falece, seria um problema muito sério. Então, eu escolhi esse bambu primeiro por isso. Depois, porque ele é o melhor bambu do mundo para a construção civil. E depois, porque ele... Qual era a pergunta dela mesmo? Desculpa, que eu esqueci. Sobre a construção civil. Se é viável economicamente. É viável do Exatamente. ponto de vista do cultivo Exatamente. e idade Então, de maturação. eu estou trazendo esses dados para confirmar no Brasil, estamos confirmando já, muitos deles, que é viável sim. É viável, é mais viável que o eucalipto, é mais viável que o boi. E a gente está fazendo algumas comparações aí, e o bambu tem dado em torno de 5 a 7 mil reais hectare ano. Isso é uma coisa muito legal. E se você for pensar que isso é uma coisa sustentável, que fixa a mão de obra no campo e que ainda tem um papel ecológico de recuperação hídrica, de proteção dos cursos d'água, tem uma série de outras coisas linkadas. Então, se você pensar que existe mercado para ele, quer dizer, não é que nem o eucalipto, você pega o telefone, toca lá na Suzano Papel Celulose e vai te vir uma carreta já com o pessoal para cortar. Não vai ser isso. O bambu tem sérias dificuldades com relação à colocação ainda. Mas quem tem o pioneirismo de encarar esse desafio, como eu, por exemplo, a gente consegue com facilidade colocar o bambu no mercado. De alguma forma, existem milhões de formas, e na construção civil mesmo, e de artesanato, modelaria, entre outras. Na verdade, do plantio até a colheita é muito viável. Hoje eu compro bambu e viabilizo plantações que estavam abandonadas. E eu hoje estou plantando bambu para colher e agregar mais valor ainda. Quer dizer, o que eu compro já é viável. Você imagina se eu fizer todo o processo dentro da fazenda, se eu criar uma agroindústria dentro da fazenda. Então, eu viabilizo a propriedade hoje pagando o que seria R$ 1 o metro do bambu para o produtor rural. Se eu agregar valor e fizer a cadeia produtiva dentro da fazenda, eu posso chegar a até R$ 18 o metro. Então, é uma coisa que é viável e depende de um desafio. Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui do Ernesto no chat. Ele até está afirmando, não é uma pergunta. Ele diz que o eucalipto contamina o solo. E aproveitando então
essa observação dele, eu queria saber sobre a mata ciliar. A gente sabe aí sobre o novo Código Florestal que até diz que você pode até destruir uma parte dessa mata ciliar. A gente defende muito aqui o Ciclo Vivo, que sabe que essa mata ela protege todo o curso dos rios, né? Então é uma mata muito importante. O bambu ele é benéfico a essa mata ciliar? Como é que é nesse momento da plantação? Ele acaba com a mata ou ele protege? Primeiro a questão do eucalipto, né, que foi colocada aí, eu acho que vale a pena falar um pouco mais. Talvez o bambu daqui 40, 50 anos esteja no banco dos réus como o eucalipto está hoje. E eu não acho justo o que estão fazendo com o eucalipto, porque isso é uma falta de conhecimento muito grande, né? Entre um solo chegar na beira do rio, ou um solo de pastagem, e você chegar numa mata atlântica, devastar a mata atlântica e virar um pasto, aquele pasto produzir uma cabeça de gado a cada hectare, que não é nada, e você deixar o solo desprotegido, sofrendo erosão, perdendo a permeabilidade e ainda sendo lavado e assoreando os rios, que são danos muito graves, e você tem uma plantação de eucalipto, eu acho que quem está estragando o solo é o cara que está botando o boi. Assim, não vou falar isso porque o boi eu como também. Agora, eu não vejo por esse lado. Eu não vejo uma planta estragando o solo. A monocultura por si só, da cana, do eucalipto, do boi, é um processo errôneo na agricultura brasileira que vai ser muito no futuro combatido, vai ser mudado. Hoje a gente depende disso para viver. Se você quer ser ecologista, você tem que também ter a cabeça no lugar e saber que você ainda vive em comunidade numa cidade grande, está vendo esse programa pela internet, não é? Sim. E tudo isso existe porque tem soja, tem petróleo, então também não dá para se aliar a tudo isso. Mas eu diria que o eucalipto está sendo um vilão e as pessoas plantam o eucalipto no lugar errado. Muita gente ambientalista fala que o eucalipto acaba com a água. Não é verdade isso, né? Está provado que o eucalipto não acaba com a água, não, senhor, e que ele pode sim ser plantado no lugar errado, onde não tem a água, que ele possa disponibilizar aquela água, buscar aquela água. Então, lógico, se você plantasse qualquer coisa ali. Mas é pior deixar o terreno no pasto do que no eucalipto, entendeu? Em relação ao ciclo hídrico, em relação à proteção do solo e em relação à economia, porque o eucalipto vai gerar dinheiro. Agora, com relação à mata ciliar, né? Prioritariamente queria dizer que mata ciliar tem que ser feita com espécies nativas, porque essa lei ela vem para proteger a mata. Se você tem que refazer a mata, é muito difícil refazer o que Deus fez. A melhor maneira é largar, que ele faz de volta. Então, quando você larga um pasto, ele volta a ser mata em 25 anos, uma mata primária. Em 100 anos ele vira uma mata secundária. Em 100 anos ele vira uma mata primária, vai ter ipês enormes lá e tal. Com 25 anos vão ter árvores bonitas, lá vai estar fechado o bosque e tal, vai ter sombra, a água vai estar voltando, vai ter os animais passando por ali. Então a mata ciliar é para isso. Né? Tem que entender que a lei vem para isso, para tentar conscientizar a população de que a mata ciliar é importante porque são os corredores onde os bichos passam, protege a água, mas não é. O Brasil hoje está quase todo sem mata ciliar nos lugares civilizados. Como vai ser feito isso? Você pode botar uma mata ciliar de mata atlântica, ela vai demorar 25 anos para se formar, mas se você fizer uma mata de bambu, vai demorar 25 anos. Vai demorar 5 anos. Com 5 anos você tem um bosque formado de bambu. E esse bosque cumpre um papel hídrico, cumpre um papel de proteção. Em caso de bambu como guarda, que tem espinhos, por exemplo, ele protege mesmo da aproximação humana e de animais, como boi e tal, de entrar. Então, digamos, ele pode ser utilizado. Na região do Mato Grosso, na região de Bonito, na região de Jardim, em alguns lugares no Planalto Central, onde existem rios, como o Coxim, como o Rio Jardim, tem vários rios, o Bonito. Esses rios eles já têm nativo neles, né? Desde que a gente conhece esses rios, eles estão sendo vegetados por espécies de guarda, de bambu. Então, nessa região, fazer a reconstituição com guarda, eu acho que é perfeito. Quer dizer, se é a região do Planalto Central, a região central ali do Araguaia, Goiás ali tem um pouco, e na região da bacia do rio Paraguai. Essas são nativas de bambu. Então, botar bambu nessas matas ciliares não é problema nenhum. Eles já existem lá, eles já são nativos de lá, e eles estão em todos os rios lá. Já você colocar aqui em São Paulo, perto da nossa existência aqui,
é uma planta exótica. E como é uma planta agressiva, é uma planta, uma gramínea, como eu falei, produz mais, tem mais capacidade, ela vai realmente, às vezes, sobrepor outras espécies e vai criar uma dominância. Se já existe a mata, o próprio sombreamento inibe o desenvolvimento de bambu. Então, um bambu de 20 metros, se tiver uma mata de 30 metros, ele jamais vai passar pela mata e suprimir a mata. É a mata que vai suprimir o bambu. Mas se você tem um pasto e planta bambu, o bambu vai suprimir o nascimento de outras espécies nativas. Então, ele, de certo modo, é visto com preocupação, porque ele pode, digamos, ir para cima de uma pequena matinha que está começando a querer ir para frente, ele vai lá e domina aquilo. O guado é um bambu que tem vocação para conviver com mata. Os bambus asiáticos, os filostaques, os dendrocarpos, os bambusas, eles são bambus que não são nem da América, eles são da Ásia. E eles têm um efeito alelopático nas folhas. Eles, ao se decompor, as folhas eliminam toxinas que inibem até a germinação das sementes. Então são bambus que podem causar até danos em alguns lugares que você quer proteger. Mas é que nem o eucalipto. Eu prefiro ver um rio cheio de bambu em volta do que não ver nenhuma árvore em volta do rio. Então, muitas vezes é uma solução inteligente. Mesmo porque depois de 30 metros você pode começar a colher ele, o bambu se espalha. Então, lógico, eu não gostaria de ver um rio totalmente tomado por bambuzais. Mas ter um bambuzal aqui, outro bambuzal lá, eu acho que é bem-vindo. Bom, a gente tem perguntas interessantes aqui. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o alimento, né, Maíra? Aqui o babu, né? Tem uma pergunta dele, você viu esse? Ele pergunta se o bambu pode ser usado como alimento, se existe isso. Lógico. E o Ernesto comenta que já comeu aqui. Eu já comi muito, eu como todo ano. Na verdade, o bambu, né, esses bambus que estão aqui sendo produzidos hoje, é engraçado, né? Tudo que o meu trabalho gera hoje, toda a economia que a gente está fazendo em cima de algumas plantações de bambu, que são originárias dos japoneses, graças aos japoneses que a gente tem isso, né, no Brasil. Eles trouxeram, na verdade, por princípios, primeiro alimentares e depois por princípios religiosos, porque o bambu faz parte da religião deles, né? O bambu é uma planta que tem vários princípios religiosos dentro dele e espelha isso. E o bambu também é comestível. O broto do bambu é como um palmito, né? E ele tem uma capacidade de produção muito grande. Então, porque ele brota, né? Então, uma vez por ano, os bambus têm uma época, cada espécie tem a sua, eles brotam efusivamente no solo. E os japoneses comercializam isso aqui no Ceasa, na Liberdade, você pode encontrar fresco, pode encontrar em conserva, mas eu diria que o bambu, o broto de bambu é uma coisa muito parecida com o palmito, e é o palmito dos japoneses e chineses. O brasileiro ainda não acostumou a comer isso, mas deveria acostumar, porque é uma coisa muito saudável. A tendência mundial da alimentação é comer brotos, né? Brotos de todos os tipos, não só de palmeira, de bambu, inclusive de pequenos grãos e tudo. Mas é uma coisa maravilhosa. Né? Eu como particularmente, eu faço uma coisa que meus japoneses fazem, porque eu venho da cultura indígena com palmito, né? Então eu aprendi a assar o palmito na brasa, introduzi isso no mercado em São Paulo e sou fã dessa história e domino essa arte. Então eu acabei fazendo também o bambu assado envolvido no papel alumínio e tal, botei manteiga, espetacular. Quem quiser experimentar e puder. Deu fome isso aí. Não são todas as espécies, não são todas as espécies que dão um bambu de gosto bom, alguns são amargos e tal. Mas eu diria que a vara de pescar, a varinha de pescar, que todo mundo já viu, dão brotos não muito grossos, parecem um aspargo quando é fino e parecem, digamos, 2, 3 centímetros de diâmetro quando é mais grosso. E esses, quando estão bem novinhos no chão, assim que ele sai, cheio de pelinho, assim, você quebra ele com facilidade. Você pode cozinhar com água e sal, limão, ou enrolar no papel alumínio, botar no forno, na brasa, e depois passar uma manteiga. É um prato que bota qualquer chefe de cozinha para babar. Danilo, tem uma pergunta aqui da Vanessa, ela está perguntando assim, qual é a dificuldade do Brasil em investir no bambu? É falta de interesse ou falta de conhecimento? E aí, emendando nisso, eu queria saber da sua experiência em outros países também com bambu. Falta de conhecimento total, né? Ignorância que a gente chama. Porque bambu já era só na China, agora é 7 bilhões de dólares ano. E o brasileiro é cultura, né? Assim, por exemplo, cultura do feijão, vamos falar. Por que o carioca come feijão preto e o paulista come feijão marrom? Ofereça um feijão preto para o paulista, ele vai gostar. Ofereça um feijão marrom para o carioca e ele vai gostar. Mas depois pergunte por que ele não quer comer, ele não vai saber responder. Ele nasceu daquele jeito, a mãe dele fazia para ele e ele come. Então, eu já vi um estudo que para mudar a cultura do carioca, fazer o carioca comer como o paulista, digamos, no aspecto feijão,
gastaria-se mais de uma centena de milhões de dólares. Então, veja como é difícil mudar um hábito alimentar, veja como é difícil mudar hábitos. Então, as pessoas estão arraigadas aos hábitos. Como o brasileiro, na cultura brasileira, nunca viu nada de bambu sério, digamos assim, que vem, a nossa cultura de bambu vem do índio, vem do trançado, porque eram as espécies que a gente tinha aqui, muita abundância, eram as espécies que podiam ser trançadas, boas para isso. Então não se desenvolveu culturas mais industriais. Na China, na Colômbia, que a experiência a gente vai ver no resto do mundo, onde existiam bambus mais lenhosos, maiores, esses bambus propiciaram o desenvolvimento de outras culturas, culturas baseadas no uso real do bambu para diversos artefatos, desde os primórdios até hoje nos processos mais adiantados. Então, o bambu é uma planta que a gente tem que considerar nesse ponto, que pode ser... Eu esqueci o que você tinha falado. Não, a pergunta é se a dificuldade do Brasil investir... Qual é a dificuldade do Brasil investir no bambu? Se é falta de interesse não, é ou falta de interesse. conhecimento? Eu estava justificando toda a parte cultural do bambu, desconhecimento, né? Não é falta de interesse. Acho que um está ligado ao outro também, né? Falta de o cultura. conhecimento não tem interesse, Falta de também cultura. não tem o conhecimento. Hoje você vê, uma pessoa que nem eu, que é pequena, uma empresa pequena, a gente já startou inúmeros processos econômicos com bambu. Então tem gente já plantando bambu em vários lugares por conta do nosso incentivo. Também tem outras pessoas incentivando em Minas, no Acre, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Tem vários caras aí botando bambu para frente, não sou só eu, né? E está virando, já está começando a virar. O bambu é ciclo longo, né? É uma coisa de longo prazo. Mas o entrave é só conhecimento. As pessoas, quando começam a conhecer, eu te garanto que se você tiver acesso aos meus business plan de uma plantação, você vai ver que é altamente lucrativo o negócio e você pode fazer em qualquer lugar do país. Então, vai acontecer. Eu garanto para você que nos próximos 20 anos, talvez você esteja assistindo, se a gente adiantar a bobina do tempo aí, você possa assistir já uma matéria como se vê do eucalipto, da cana e de qualquer outro grande agronegócio. O bambu tem um potencial gigantesco e ele vai ocupar o lugar dele. É questão de tempo só, né? Isso aí. Bom, muito bem. Agora a gente vai mostrar aqui uma promoção, um vídeo para vocês. Já tem todos os resultados no vídeo também, Mar? Isso, na verdade, é o resultado da promoção do Ciclo Vivo Abrace o Meio Ambiente. Essa semana saíram os resultados, foram 14 ganhadores, né, que enviaram as fotos. E a gente fez um clipezinho mostrando as fotos vencedoras. Vamos lá. Vamos passar aí. Isso aí, bom, então a gente vai colocar aqui, acho que é legal a gente falar do terceiro para o primeiro. O terceiro colocado foi a Noelle Lança de Santos, São Paulo. Parabéns. Lembrando que todo mundo vai levar para casa um relógio que funciona sem pilha, funciona à base de água. Só se colocar água o relógio começa a funcionar. E além do relógio, também do terceiro para o primeiro lugar também vão levar adesivos ecológicos aí. O segundo lugar foi o Gustavo Geiler, de Porto Alegre. Parabéns. E em primeiro lugar, Guaraci Juan de Almeida Cabreira, de Florianópolis, Santa Catarina. Aê, que legal, hein? Parabéns, sua foto foi muito bacana, né? Foi demais a foto dele. E aqui, então, a gente quer agradecer a Ana Simões, da ES Importadora, que foi quem forneceu os relógios, e ela a empresa dela que traz os relógios adesivos para o Brasil, né? Então, agradecer a ES Importadora. É isso aí, bom, depois a gente vê nas fotos aí a criançada participando, fazendo plantio, e você comentou aí sobre 15, 20 anos, uma coisa de longo prazo, né? Para essas crianças não é tão longe assim, não é mesmo? Então, quer dizer, na realidade deles,
a gente tem aí um país mais sustentável, né, com utilização de outras madeiras, né, mão de obra que pense mais na sustentabilidade. Pode estar chegando já ao final aqui, Danilo, eu queria que você deixasse um recado aí pro pessoal, o pessoal do chat, agradecendo o pessoal e mandando uma mensagem aí. Bom, eu estou aqui para promover o agronegócio do bambu, né? Então, eu queria que todo mundo que se interessasse por esse agronegócio entrasse no nosso site. É um site explicativo e procura informar as pessoas do leigo até que ele possa comprar um material de bambu. A gente tem procurado dar garantia a esses materiais e a gente sabe que tem muita gente olhando para essa matéria-prima, para essa planta maravilhosa. Eu queria agradecer a todos pela participação aqui, poder mais uma vez falar dessa gramínea maravilhosa, que gera madeira, e dizer que o futuro do nosso país está ligado a atividades pioneiras como a minha e que acho que todo mundo tem que se lançar. Quem quiser se lançar no mercado do bambu, de alguma forma, seja na área de plantio, seja na área de processamento, tratamento ou de estudo, pode estar procurando a gente aí, que afinal o mundo do bambu ainda é muito pequeno, a gente conhece praticamente todos os ramos aí, pode ajudar. Então, vamos dar as mãos aí e plantar essa ideia, vamos plantar uma ideia sustentável. Passa o site para o pessoal, para eles entrarem. O site da empresa é www.bambucarbono0, sendo zero por extenso.com.br. É isso aí. Bom, muito bem, quero agradecer a todos aqui que participaram no chat, Ernesto, Vanessa, muitos outros aqui, muito obrigado. E você também que nos assistiu, um grande abraço para vocês, Maíra. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem, então. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. É isso aí, acesse o nosso site, então, www.ciclovivo.com.br. Participe, siga a gente no Twitter e também mande suas considerações aí no Facebook. Um abraço, até semana que vem.